análise do gráfico de como foi a manhã de hoje. Eu acompanhei o preço aqui, 2 de novembro, finados. Eu acompanhei o gráfico aqui desde as 8 horas. Acho que era 8h10. Então, eu estava olhando aqui, né, o euro, e ele fez umas coisas assim. Eu marquei essa demanda aqui, e daí eu pensei, rompeu. Mas daí eu pensei o seguinte, não, peraí, aqui a demanda vai até aqui, né, nesse pavio, né, e não rompeu, né, e ele subiu lá, daí ele subiu até lá, olhando aqui num minuto, né, dá pra ver lá também, deixa eu ver, ok, estávamos aqui, 8 horas, 8h10, por aí, ok, aqui falhou em romper, né, como é que se diz que o fundo era lá, né, ele subiu lá, teria pego a entrada e vindo até aqui, mas o problema é que aqui, ó, teve um. Não fechou aqui, subiu lá, não rompeu aqui, não rompeu lá. Fail to close aqui. Já tinha dado fail to close aqui, aqui, aqui. Deu outro fail to close aqui. E daí aqui era 11 horas. Deu outro fail to close aqui. Dia de notícias, eu já estava 3 horas no gráfico. Pensei, era isso por hoje, eu vou tomar mate. Vendo aqui o que se desenrolou. Depois disso, o preço desceu, né? Eu vou olhar agora o que poderia ter dado de oportunidades nesse dia. Vou fazer um backtest do dia até o momento atual. 15 horas tem notícia, né? Daí a gente vê. Para isso, então, vou usar um gráfico só. E vamos ver. Vou dar uma pausa para organizar. Semanal tá o mesmo, tocou aqui, parece que começou a descer, embora ainda tá um sidebar, né? O diário dá para ver que depois desse rompimento aqui ele rompeu. Eu marquei essa região que está bem no meio do range, né? Pode ser que daqui ele dê uma volta e tendência de alta, ou se romper, ele pode descer. Então, o diário está meio que nessa condição. O 4 horas, no 4 horas a gente está bem no meio do range, a gente estava aqui, né? Então, bem complicado assim, eu estava achando, porque a gente fez esse choque aqui, né? Depois no S-Boss. Ontem eu fiquei aguardando aqui para ver se dava trade no M15, não deu entrada, né? Só que ele tinha tocado essa região, agora ele mitigou mais a fundo e começou a retornar, né? E tá, como é que se diz? Tá na região premium, mas tá muito no meio aqui, né? O preço tá meio que paradão aqui, né? Provavelmente vai ser por causa do FOMC agora às 15h30 aqui. Não, sei lá. Vai ter o FOMC. Ok. Então, no 15 minutos, então. Eu botei numa hora. No 15 minutos depois da notícia de ontem, o gráfico estava meio assim. Aqui ele deu aquela subida louca ontem, tinha mitigado uma vela de 1 minuto aqui, mas falhou em fechar acima daqui, né? Se eu tivesse chegado 4 horas no gráfico, a gente estaria vendo isso aqui. O que estaria vendo, então? Setor de mercado. Ó, tá na região de desconto. Fez uma mudança de caráter aqui, meio estranha. Esse pavio aqui tá muito louco, né? Não dá para saber direito, porque se eu for olhar um choque aqui, o topo é lá em cima, né? Mas digamos, vou desconsiderar ele, porque eu acredito que foi uma manipulação bem ridícula. Aqui fizemos um choque. A gente não entra nunca se vai dar bola para essas coisinhas aqui, né? Choque, retornou, segurou nessa região aqui. Segurou aqui e fez um boss. Então, internamente aqui, embora a estrutura externa seja lá, ele mudou o fluxo para bullish, né, como se diz, né? Então, o que a gente tem aqui?
tornar visível essas coisas. Chega na hora, a gente vai vê-las. Ok. Sai daqui. Tínhamos esse insight bar aqui. Com essa região. Mas aqui embaixo, o que teria de relevante? Esse inside bar aqui, né? Já tinha sido grande parte mitigado, então eu coloquei bem aqui nesse pavio, acho. Um pouquinho abaixo. Como é que se diz? Que essa parte aqui foi mitigada, né? Eu pensei, né? E porque eu vi onde tocou, né? Mas digamos, seria algo por aqui, né? Eu poderia pensar que essa região aqui seria uma zona interessante, está dentro do H4, né? Isso aí. Então, seria a ideia tentar, pelo menos até aqui, né? Até o meio do range, tentar pegar uma subida. Então, tirar aqui. 2 horas, né? Vamos até as 4. 3h15. Tá, 4 horas. Tínhamos liquidez aqui no fundo, né? Bastante liquidez, né? Topos duplos muito próximos aqui, né? Aqui. Sacou essa liquidez. Sacou até aqui essa liquidez, que era meio que uma trendline, né? Tudo mitigadinho já para não dar resistência, né? E veio nessa região aqui, bem onde eu tinha marcado, né? E daqui deu reação, né? No M15 aqui. Digamos, estamos aqui numa corrente de demanda, né? Aqui, digamos, tínhamos essa região aqui, né? E que foi meio que uma coisa meio louca, né, de notícia, mas aqui ele respeitou aqui pela segunda vez, né? Então, dava para se imaginar que dá para se ter uma ideia de que os touros estariam no controle. Ok, teria que esperar aqui respeitar para a gente ver que aqui meio que estava um fluxo bullish, né? Tá, aqui assim, o que aconteceu? No M15, né? Respeitamos essa região e rompemos aqui com o corpo, né? A última supply, que era inclusive parte dessa corrente de supply aqui que dançou, né? Deixa eu tirar aqui para despoluir. Aqui também já tinha. Sacou a liquidez daqui, mitigou essa região abaixo, né? Fez o sweep da liquidez, mitigou essa região e rompeu a estrutura no M15. Ok. Última região antes de fazer o flip foi essa aqui, né? Então, na verdade, tudo isso aqui a gente poderia ficar de olho, né? Então, seria uma ideia. Pensando em M15 aqui, né? E foi embora, né? Deu uma paulada. Fez sweep da liquidez do topo do asiático aqui, o Arquimedes Boss, né? E começou a retornar, né? Então, aqui era um lugar que poderia dar uma entrada, talvez, né? Tínhamos também, talvez, esse double wick aqui. Deixa eu tirar essas caixas que estão atrapalhando. E vamos lá. Tá, aqui atravessou reto. Vamos ver o que aconteceu aqui no M1. Ok, no M1 não ia ter dado entrada mesmo, né? Acho que só atravessar reto já diz tudo, né?
reagiu alguma coisa aqui ali no imbalance, né? Vamos ver um tempo menor, 5 minutos. Imbalance também, mas tinha essa agulhada, né? Vamos ver o 20 minutos. 30 minutos. Não tinha nada ali de interessante. Vou voltar para o 15. Ok. Rompemos a estrutura, voltamos aqui. E o preço disparou de novo. Ok. 2 pontos que a gente poderia ter entrado. Aqui era um, né? Tinha indução. Tinha indução. Essa zona aqui fez sweep. Dá para dizer que tinha feito sweep daqui, né? Desse fundinho aqui. Mas não era umas... Tá, fez sweep, né? De fundo. Tinha uma corrente de supply, etc. Vamos ver se aqui teria sido uma boa entrada. No M1. E depois, aqui, se a gente poderia ter pego essa continuação. Vamos lá. Tá, tô vendo que aqui no M1 tínhamos isso aqui também como indução, né? O fundo do asiático aqui, né? E dá para ver que mitigamos o que aqui? Aqui a última. Praticamente o primeiro candle, o último candle de baixa antes da alta. O ICT que ia ficar feliz. Uhum. Mitigando nesse aqui em sidebar, né? Tinha umas... Ou seja, bateu no M1 onde deveria, né? Fez o sweep da liquidez, respeitou a zona, né? Tá. O que teríamos aqui? Bateu aqui, de cara já fez um choque aqui. Aqui. Com o corpo, né? E aqui foi uma região de flip também. Tínhamos essa supply aqui também. Que fazia parte de uma corrente. Tipo, aqui tínhamos este sidebar. O preço deu essa última reagida onde se romper. Mitigou, né? Chegou aqui. Bateu, rebolhou, bateu, rebolhou e pá, rompeu. Ok. Agora o que a gente ia querer ver é a demanda segurar. Tínhamos aqui essa última vela antes do flip, tínhamos tinha imbalance aqui, né? Então o preço poderia vir aqui. Dá para ver que ele segurou nesse pavio aqui, que foi o último. O preço desceu, subiu. Vamos olhar. Desceu. Desceu mais um pouco, subiu, desceu, Subiu, desceu, desceu. Isso aqui é o último sell to buy. Como assim? O preço foi até lá e desceu de novo, né? Então, não. Ok. O preço respeitou, tocou aqui,
blá, 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 e rompeu a estrutura novamente. Ok. Aqui tínhamos a confirmação, né? Ou seja, fez o choque, rompeu a supply, voltou para segurar e pá. Última vela antes de romper. Esse pavio maluco, mas seria essa aqui, né? Que foi onde buscou. Então, uma entrada aqui, acrescenta, né? 2.2 pips. Quando acontece essas coisas assim, que uma vela rompeu antes, voltou e rompeu, eu gosto de pegar, não pegar ela, que senão vai até lá em cima, né? Pegar a anterior aqui, a última antes de romper mesmo, de violar. Seria essa aqui. E foi o último pullback antes de subir. 2.2 pips, eu teria que botar 24, 25, digamos, pelo menos. E subiria um aqui para garantir. Teria dado uma entrada interessante aqui. Onde é que seria o alvo desse negócio? Ah, o alvo aqui, ó, que eu vi onde foi. Esse topo falhou em fechar abaixo desse fundo, então ele poderia ser liquidez. Bom, primeiro alvo, acho que a gente poderia botar no asiático, tirar a liquidez, daria 8.6. Mas realmente, essa região aqui falhou em fechar abaixo de lá, né? Provavelmente iria virar liquidez de uma forma ou de outra. Eu poderia ter. Estava na região de descontos, né? O preço estava bullish. Aqui poderia ser meu alvo primário. Depois do 4/1, né? 12.6. Aqui teria que ser até o alvo final, talvez, porque é um trade contra a tendência do H4. Da H4 está bem enrolado, né? Digamos que eu pegasse o topo da liquidez aqui como alvo primário e depois veria, né? Vou voltar aqui para o 1000. Ok, a entrada foi boa. 2 pips e meio, né? Não tem por que botar stop maior aqui, que cobriu. Olhando aqui é fácil, né? Mas cobriu o último fundo aqui. Acredito que não tem nada sem ser mitigado lá para baixo, que faria o preço descer. É, 1 milímetro ali que já foi mitigado. Essa tem um outro indicador aqui. Não. Neste. Esse que eu implementei com meus talentos de programador. Ele é muito poluente, né? Esse que eu não uso muito. Mas tínhamos um pedacinho aqui que não foi mitigado. Mas acho que não. Poderia ir lá? Poderia, mas eu não acreditaria. Tá, ok. Não botaria a ordem até lá embaixo só por causa disso. Ok. Digamos que eu perdi aquela ordem. Rompeu novamente aqui. Poderia ter entrado aqui. Bem claro aqui onde iria o stop, né? 2.9. 1 acima, 2 abaixo. Mais o spread. Começar a fazer esse o princípio.
Também teria dado. Mesma história, liquidez do asiático, teria pago 6-1. Daqui em diante ele não buscaria mais, mas então foi essa entrada aqui que daria dado e mais abaixo. Poderia ter entrado de uma forma mais agressiva se eu quisesse. Vamos ver. Deixa eu tirar tudo isso. Tá. Digamos que aqui fosse a última supply que eu pensasse. Ok, essa vela fechou acima. Qual a última antes de romper? Essa aqui, né? Não vou contar como essa aqui. Essas duas têm a mesma altura. Última antes de violar foi essa, né? 2 pips. 1, 2, 3. Subia 1. Teria dado certo, mas a gente não tinha nenhuma confirmação que o preço iria segurar ainda, né? Aqui que foi a confirmação. E o M15 não tinha dado confirmação ainda, né? Ou seja, rompeu, já entraria, né? Aqui seria no risco, praticamente, né? Aquelas duas lá seriam mais clean. Vamos ver o M15 que estava fazendo mesmo? Tá. O M15 tinha rompido subestrutura. Rompeu de novo. Tava bem bullish. E aqui é muito pequeno, só 2 pips para ser chamada estrutura aqui, poderíamos dizer que seria, né? Se não fosse o paviozão lá, seria uma estrutura real. Segurou aqui, como é que se diz? Tocou num ponto relevante, né? Que era uma supply chain. Tinha indução, tinha tudo, e ele tava bullish, né? Se rompesse aqui, esses rompimentinhos aqui, não dá para dizer que foi, porque foi, como é que se fosse? Sweep, né? A indução de alto nível, né? Rompeu algo aqui, né? Para poder entrar na liquidez, né? Então, o M15 estava favorável nesse caso, olhando agora. Provavelmente, antes eu ia esperar uma reação aqui, mas seria exagero, né, da minha parte, né? Poderia entrar direto aqui. Ok. Vamos tirar essas zonas aqui, que a gente já viu que é a entrada, né? E bacana, né? Seria uma ou outra aqui, né? Por causa que não estaria no risk free aqui assim ainda, né? Então, voltando aqui nesse outro ponto. Aqui era aquele double wick, não me quis? Deixa eu ver. Era, deu um double wick aqui, né? Que fez a última reação antes ali, né? Que eu só marquei porque eu vi, né? Tínhamos topos duplos, fundos duplos aqui, né? Sacamos essa liquidez e seguramos nessa. Não aparece nada lá nos outros tempos, mas tínhamos esse order block aqui, né? No M1. Vamos tirar isso daqui. O que tínhamos aqui?
um flip aqui no M1, né? No M15, a região estava meio restrita, né? Por causa do Double Wick, né? Nos outros tempos a gente não via. Mas fazia sentido aqui. Tinha essa indução aqui, sacou, mitigou um pouquinho abaixo, né? No M15 não tinha indução aqui no Double Wick, né? Por isso que foi um pouquinho abaixo, talvez. Tá, eu quero saber o que aconteceu depois que tocou aqui e fez aquele sweep, né? Tínhamos aqui um sidebar, então fizemos um choque aqui. Rompemos essa supply. Deixamos essa região aqui. O preço rompeu, voltou, segurou nela. Como as velas são muito pequenas, eu vou considerar que segurou. Deixa eu ver 2 minutos. Voltou num imbalance. Vou considerar aqui que segurou. E rompeu de novo. O que daria a nossa clássica entrada, né? Ou seja, vamos lá. O preço estava descendo, né? Fez o choque. Exemplo primeiro. Vou só fazer esse desenho, tá? Cada preço desceu. Fez o choque. Deu uma reboladinha, rompeu aquela região ali. Voltou meio que segurando aqui, né? Um pouquinho abaixo. E rompeu de novo. Vamos ver. Tivemos um choque, né? Aqui temos essa supply. Seria aqui, né? Ali o choque, supply. Reagiu, rompeu. Então, ou seja, rompeu. Voltou segurando aqui na demanda que levou, né? Deu uma violadinha de mínima, mas provavelmente no M1 a gente. Não tem no M1. Provavelmente não fechou abaixo, né? Digamos, respeitou. Então, rompeu de novo, que é aqui. Então, a entrada seria nessa zona aqui, né? Algo assim, né? Ou seja, não basta romper, tem que segurar e romper de novo. O que aconteceu aqui? Então, entradinha básica. No mínimo aquele topinho lá, porque foi fraco, não conseguiu romper o último fundo. Claro que aqui eu tenho que botar 24, 25, 26, 27. Sobe um. É isso. Ó, até tá acima do asiático, mas eu botaria lá. Ó, 5 para 1 garantido, né? 5 para 1 nosso de cada dia. Voltando para 15 minutos. Agora, nesta aqui, eu poderia ter pensado, ok. Rompeu, segurou aqui. Bom, eu não sei dizer se é porque eu tô vendo aqui agora, a gente já sabe o que aconteceu, mas esse pavio para mim é liquidez, por causa que ele não foi capaz de romper o fundo, né? E como
no mínimo esse topo já foi e segurou aqui, esse topo é fraco, eu acho que daria para botar o alvo final, o alvo dessa operação aqui, 6,22. Pegou, né? Mas dá para ver, né, que já pegou aqui, né, nessa vela. Mas eu acho que seria um alvo válido mesmo, né? Onde nós estávamos, no M1, né? Isso aí. Então, esse trade aqui teria dado bem, né? Com as confirmações, né? Se eu quisesse mais uma confirmação, legal. Segurou aqui, rompeu de novo. Aí eu entrei aqui, né? Opa, mas eu tô indeciso, porque aqui deu uma violadinha. Rompeu mais uma vez. Agora não tem mais dúvidas, né? Qual a última zona antes de romper, antes de violar esse topinho? Foi essa aqui, né? Comprada. É o fundo. 3 pips. Muito fácil aqui olhando, né? Eu ia achar talvez que era muito grande, eu ia pensar, tá, essa vela engolfou essa. Então eu poderia botar aqui. Pegaria, né? 2 pips. Teria dado também, né? E depois disso foi embora. Aí chega. O mercado não dá muito mais chance que isso pra gente, não. Botar o alvo na mesma da outra. Esse aqui é muito close. 6,87. 6,22. Uma ou outra, né? Novamente, seriam as oportunidades, né? Geralmente a primeira é arriscada, que seria pegar aqui, né? Que a gente não sabe ainda que vai segurar, né? Eu poderia até pensar que essa descidinha aqui foi o segurar e rompeu, mas não. O segurar foi aqui. Não fechou abaixo, né? Se tivesse... Ele tinha motivos ainda para descer aqui, poderia, né? E aqui tinha violado, então não sei até que ponto seria interessante essa entrada. Tá, o que eu quero ver aqui? Trailing stop. Ok, vamos à primeira ordem, tá? Subindo o stop, enquanto não atingiu o alvo, que era o topo da liquidez do asiático, nem mexer no stop. Tá, atingiu, último rompimento foi aqui. Então, meu stop estaria 1, 2, 3 aqui. Teria sido estopado aqui. A parte final eu teria saído com 5 para 1. 4 mais 5 deu 4,5. Mais 8,5, 6,5. 1 para 6, tranquilo aqui. Com o trailing stop, né? E esse daqui subiu o retaço, né? Vamos rodar esse negócio. Não estou vendo um fundo muito claro aqui para botar o stop. Aqui, talvez. Aqui não, né? Aqui. Rompeu aqui, aqui ou aqui, né? Vamos botar nesse. Esse aqui já foi, né? Tá. Praticamente teríamos... Bom, o segundo com certeza não botaria aqui. Cadê o outro? Digamos, seria no break-even, os 20% final. Então,
Vamos dizer que eu peguei o do 6,22. Pegar o pior dos dois, né? É o outro. 3 pips de stop. Não, tem que botar 8. $4,8. Pensando que fosse na IC Markets, né? Mais. 3,5 o retorno. Tá bom. Na verdade, aqui, depois que atingiu aquele topo, eu poderia ter usado esse fundo aqui, talvez, ou esse aqui. Mas eu não usaria, então seria isso. Mas olhando agora, talvez fizesse sentido, né? Esperar um pullback. Mas, ok. Então, teria dado às 6h15 essa entrada aqui. E a outra ali pelas 4 da madrugada. 4h30. Deixa eu ver. Quatro e meia e 6h15. Né? Essas duas entradas legais. Estariam a favor da tendência. Tá, agora ele falhou em fechar aqui. Então, esse topo aqui, esse fundo aqui era fraco. Quando ele tinha sacado essa liquidez. Então, deixa eu tirar essa região aqui. Isso aqui. Esse pós. Tá. Tínhamos aqui, né? Esse cara aqui foi fraco, não conseguiu romper, então ele deveria virar liquidez. Mas esse aqui também não foi forte o suficiente para romper aquele lá. Então esse aqui também viraria liquidez. E esse aqui não foi forte para romper aquele lá, virou liquidez. A gente estava nessa sina, né? A hora que eu levantar. Nova York, sessão de Nova York. Conseguiu fechar acima deste, mas não do topo lá, né? Sacou liquidez. Mais um pouco. E pá! Ok. Esse topo aqui foi incapaz de romper, fechar abaixo desse fundo, então ele viraria liquidez. Foi um dos motivos que eu não peguei nada aqui, inclusive. Eu estava pensando isso bem na hora. O que eu poderia ter pego aqui? O que teria passado na minha cabeça? Bom, a longo prazo a gente estava bearish, a gente estava aqui num pullback bem corretivo, chegamos na região premium, fizemos um sweep de liquidez, falhamos em fechar acima, né? Tivemos um fail to close exatamente aqui. Então, poderíamos esperar talvez uma entrada no M1 aqui. Embora o M15 estava bullish, poderíamos
como falhou em fechar, pensar em alguma coisa. Vamos ver. Nenhum sinal de rompimento. Eu estava bem olhando o gráfico essa hora. Eu estava com o M15 juntos também. Ó, rompeu lá. Não tinha falhado nem M1, né? E aqui foi um típico sweep de liquidez mesmo. Voltando aqui para o M15. Dá para ver que eu não tinha visto que fechou abaixo nesse momento, porque não tinha nem fechado, né? Mas dá para ver que ele sacou a liquidez daqui, né? Esses topos praticamente duplos. E mais alguma coisa para cá. Essa região aqui já tinha ido para a banha. Aqui só tínhamos imbalance. Aqui tínhamos... Ok. Sacou liquidez, né? Usou isso aqui como indução e... Ok. Rompeu aqui. O que tínhamos aqui, então? Tínhamos essa última zona aqui. Quero ver segurar. Enrolou. Quero ver romper de novo. Ok. Rompeu. Voltou, segurou. Rompeu. De duas uma. Ou eu poderia tentar entrar aqui no choque, né? Em algum lugar. Ou eu esperaria romper mais essa para garantir. Como o M15 estava bullish, eu esperaria mais um pouco. Legal. Agora rompeu. Última vela antes de romper foi essa aqui, mas digamos o último order block seria essa região aqui. Vendido. Stop de 46. Um pouquinho para baixo. Assim. Vamos ver se pega. Depois eu vejo lá. Tá. E não voltou para contar a história. Digamos, o único jeito de eu ter pego seria se eu pensasse o seguinte: ok, rompeu aqui no fechar dessa vela, botaria a ordem aqui, com um pip abaixo, ó, e olha lá. Rompeu, voltou lá. Ou seja, aqui não deu muita chance, né? Teria que ser meio no risco. Então, essa aqui não seria o caso. Nem lembro porque eu marquei isso aqui, mas eu acho que era um... No M15 eu acho que é... Acho não, com certeza é uma janela de imbalance. Tá? Ok. Falhou em romper aqui, foi a hora que eu fui almoçar. Então, essa oportunidade aqui não teria dado para mim. E essa vela aqui, que eu estava no gráfico, tinha recém-vindo. E essas aqui. Quando falhou em romper aqui, essa coisa aqui ficou fraca. Né? Mas deixa eu ver aqui. Lá eu vi que não deu chance, né? Ok, rompemos a estrutura abaixo. Não fechamos abaixo ainda. Agora sim. O que eu poderia ter feito aqui? O olhômetro. Vamos ver.
844, como é que foi o close aqui? 845, não fechou abaixo. Dessa aqui. Um pip é um pip. Embora eu sei que aqui teria pego, né? Tecnicamente, não. Vamos seguir. Ok, eu quero ver se... Vamos dizer que eu tivesse considerado aqui como rompeu esse último topo, mas era aqui. Essa entrada aqui assim, o que teria acontecido? Rompeu. Voltou aqui. Ah, não vou nem olhar aqui. Não é o tipo de entrada que eu pegaria, né? Sacou essa liquidez toda aqui que foi gerada. Reagiu nessa zona aqui. Verdade? Isso como um todo, né? Tá. Aqui já estaríamos muito fora da kill zone. Mas digamos, antes de romper essa região aqui, tivemos essa zona aqui, né? Vamos dizer que aqui essa entrada nesse pavio. Ok, tínhamos esse pavio aqui, tocamos, fizemos... Vamos lá. Rompemos a estrutura. Tocamos. Pá, rompemos. Não voltou lá em cima, né? Rompeu aqui. Quando rompeu, de fato, a estrutura foi aqui. Voltou aqui. Usou isso aqui como indução, talvez. E desceu. Depois de olhar tudo isso, eu já não sei mais nem onde é que eu poderia entrar. Sabendo que aqui deu certo, é muito fácil. Mas o preço tinha motivos para voltar lá para cima, né? Aqui também. O flip foi aqui. O flip é forte, né? Digamos aqui. Aqui foi o choque. Meio que segurou. Rebolhou, rompeu. Aqui sim foi um flip. Poderia botar aqui, talvez, nesse topinho. 3 pips de stop. Alvo aonde? Botando 4 para 1 estaria no trade, né? Ah, deixa eu aumentar aqui. Ok. É isso. Como se diz, não seria algo para pegar, mas teria dado uma oportunidade em cima. Aqui assim que eu não vi. Antes dessa descida meteórica. Bem na hora que eu cheguei no gráfico. Aqui eu estava até alongado, não estava nem com viés, fui estopado lá embaixo, né? Mas digamos.
Aqui fizemos o choque. Tocamos, deu uma relada, rompemos, seguramos na zona, rompemos, bababá, bababá, e voltou aqui. Que aqui, porque não lá em cima, né? Nada claro. Resumo da ópera, então. O que aprendemos neste dia? Vamos tirar o replay. Lições importantes. Primeira, o dia que o preço está assim, falhando em fechar acima, abaixo, no M15, eu fiz bem em não operar, porque eu teria levado um stop ali e porque eu nem lembro mais onde é que era, mas eu tinha marcado uma zona aqui que no M1 eu teria levado. Porque como aqui falhou em romper abaixo desse double wick aqui, não, eu tinha essa região. Eu tinha marcado essa aqui, pensei, rompeu, mas não tinha rompido. Eu tentava ver se tivesse dado alguma coisa. Tentado pegar aqui, mas não teria dado. Que seja. Mas a zona era aqui, né? O extremo, ele não rompeu. Falhou em romper. E aqui falhou de novo. Talvez nesse fail to close podia ter tentado pegar algo aqui. Podia. Falhou em fechar. Nesse pavio tentar pegar alguma coisa. Setup fail to close da Fortnite. Falhou em fechar, não rompeu nada. Segurou aqui. Não. Ou seja, dava um price action bem perigoso, sacando liquidez. Depois das 15 horas vamos ver a notícia. Então, dia de manhã de notícia, assim, em Nova York, pelo jeito nem rola muito. E em Londres deu oportunidades legais. Eu já notei que em dias de notícia costuma dar, às vezes, essa oportunidade em Londres, né? Duas entradas aqui e duas aqui, né? Esse aqui não deu muita confirmação, era meio no risco. Aqui assim já estávamos bem embaixo da perna, né? Para shortar já seria pouco. E dá para ver que seguramos aqui embaixo, né? Dá até para refinar agora, né? Que é onde estamos no momento, né? Acho que era isso. Acho que eu fiz bem em, como é que se diz? Em não entrar em trades, porque não era o dia. E fiz bem em ficar observando, né? Talvez quando fechou abaixo disso aqui, se eu tivesse tentado pegar algo aqui, talvez, né? Poderia ter pensado. Vamos ver. Cadê a última região que eu marquei? Ok, rompeu, né? Última região antes de rompermos aquele fundinho lá foi essa aqui. Poderia ter dado algo interessante. Mas o preço poderia vir aqui, aqui, aqui. Teria que botar um stop de 87, porque peguei bem na beirolinha aqui. Claro que semana que vem eu vou ter que ficar até 1 da tarde para garantir que eu pegue os trades. Mas essa semana de adaptação acho que tá bem assim. Era isso por hora. De noite eu faço uma continuação desse vídeo.
Finalizando então o vídeo aqui do dia de hoje, depois das notícias bombásticas do FOMC, né, o FOMC. No semanal dá para ver que ele realmente assumiu a verdadeira direção do movimento, já mitigou tudo que tinha para cá e parece que o negócio é descer. No diário a gente consegue ver, deixa eu tirar o semanal aqui que tá falando. Ele fez essa paulada aqui na hora da notícia, mitigou essa região aqui, né? E não rompeu aqui ainda, mas está aqui na beirada. A ideia é que já mitigou tudo que tinha para mitigar aqui no diário, né? E não tenha motivos para subir. Não descarto uma subidinha, mas o viés é de baixa. Dias e horas. No 4 horas, deu para ver o que aconteceu. Eu vou te... Estavam nessa região do diário aqui, né? Deixa eu tirar isso daqui. Hoje de manhã estávamos rebolhando aqui, né? Ia, não ia, né? Desceu até aqui, daí ali pela hora da notícia ele explodiu para cima e voltou. Dá para ver que usou essa região aqui como liquidez, né? E essa aqui, que ontem ele segurou, né? Tipo aqui, eu até tinha desenhado que bateria aqui e voltaria, né? Mas usou como liquidez, aproveitou a notícia para mitigar o pavio lá de cima, né? Foi o range como um todo, né? Mas que seja, aqui, esse aqui já tinha sido mitigado, né? Então ele foi no pavio. Até aqui poderíamos dizer, né? Que foi essa vela que fez sweep daqui, né? E ok, então aqui, né? Foi a indução para lá de cima, né? E essa aqui já se encerrou, né? Então, no 15 minutos. No 15 minutos fica até estranho ver assim, né? A gente vê uma coisa. Teve a paulada da notícia, né? Que mitigou aquela região que a gente falou, né? Usou muita coisa aqui de indução, né? Aqui eu tinha marcado uso de indução, aqui também, para mitigar lá em cima, né? Foi, deixa eu mostrar, aquele pavio lá. Ó, tinha antes parado nessa região aqui, na primeira paulada, usou essa aqui como indução, essa aqui para buscar lá, né? Que era a última zona não mitigada mesmo, dá para ver. E fez toda essa enganação para assumir o real movimento. Bom, depois de muitas pausas, ao som de trilha sonora de filme pornô dos anos 90, filme americano, né? Que em Brasília a gente nem tinha se só. Ao som do Jazz Café. Vamos analisar o gráfico. Ok. Eu tinha mostrado 4 horas, vamos ao 15 minutos. 1 minuto aqui. Tá, eu vou maximizar aqui pra gente ver. Eu só quero mostrar, deixar registrado que não deu entradas aqui. Como é que se diz? No momento da notícia aqui, vamos ver o que teria dado de entrada. Sem chance, né? Desceu e pá, subiu, né? Às 14 horas talvez tivesse dado a entrada e outros 500. Mas pela FTMO a gente poderia só operar a partir daqui. E 15h30 tinha outra, então teria que encerrar aqui, né? Teria que ser 2 trades. Aqui em cima também não deu, né? No minuto aqui, né?
bateu lá e pá, voltou no meio, né? Imagina, vamos botar o stop com esse range todo. Não dá, né? Aqui não, ela nem voltou aqui, não teve jeito. Só um adivinho, imagina um spread na hora, né? Para adivinhar onde iria o trade. E aqui no 15 minutos, deixa eu ver. Digamos que o cara tá operando na conta pessoal, né? Tem uma conta daquela sem spread, que a taxa é maior. Ah, e o cara veria, né? Opa, legal aqui. Essa região fez sweep. Tinha indução. Aqui, né? Tudo isso aqui de indução, né? Ok. Digamos, eu estivesse achando que ia segurar aqui e quisesse entrar no 1 minuto mesmo. Poderia a pessoa pensar aqui, né? Vamos olhar no 15 minutos, né? Aqui tivemos um flip, né? Última vela antes de romper seria essa aqui. Eu esqueci de editar. Cadê a última vela antes de romper do flip? Aqui. Não tem, né? Falta 15 minutos. Num minuto no risco, que não é para mim, né? Ok, mitigou o mundo lá, né? Tudo que precisava ser mitigado. Última região que deixou em balance aqui, né? Tinha indução, fez sweep, deixou um OB aqui no minuto, não mitigado. Tá. Fundo do range, essa região tinha rompido 300 coisas, tinha indução, tinha tudo, né? O preço tinha dado, tava dando umas agulhadas lá. Digamos, eu quero entrar aqui, pronto. Mais uma pausa agora para fazer os filhos dormirem. Voltando aqui, depois de algumas horas. Eu tava vendo se aqui a entrada seria viável. Acho que eu tinha visto que no 15 minutos tinha indução aqui, né? O preço fez ainda um falso e pá. Mitigou justamente o que tinha para mitigar. Então, vê se num minuto eu poderia ter entrado aqui. Isso é que eu tava vendo. Ok, tínhamos essa zona aqui. O preço rompeu a estrutura aqui, né? Um choquezinho aqui. Ok. Tocou, resistiu. Mitigou aqui, né? A zona do choque, né? Tinha feito uma rebolhada antes de choque e puf. Então, tínhamos essa zona aqui, né? 2,1 pips.
Provavelmente, se tentasse pegar, teria levado ferro aqui, né? O que eu pensaria? Rompeu, segurou, rompeu de novo, que voltaria aqui. Se tivesse cobrido o fundo, 3,7 pips stop. Seria interessante. Cobrindo aqui daria 3,8. Olha. Outra 40. Seria pego. Depois daqui foi embora, não voltou para contar. Só lá, né? Que já foi a notícia, né? Vamos ver. Bem no risco, né? Talvez, né? Como é que se diz? Tá. Última região antes de romper foi aqui. Fez o choque, segurou, rompeu. Voltou aqui. Usou essa aqui como indução para mitigar o extremo. Poderia considerar que aqui era indução, porque teve esse rompimentinho aqui, né? É uma região que rompeu aqui, rompeu aqui. E olhando aqui, não tinha muitos motivos para o preço ir abaixo daqui, a não ser nas pontas dos pavios, que estava tudo mitigado, né? Mas lá também não tinha motivo para ir abaixo, né? Então, daí na hora da notícia teria que se botar um stop no break-even e teria perto. Vamos dizer que 4 pips stop, que botaríamos 50 para garantir, né? Cobrir até o fundinho aqui. Estaríamos assim. Então, o alvo seria... Ó, primeiro aqui, 10 para 1. 18 para 1. Vamos ver até onde teria rodado. Vinte e dois para 1. E se tivéssemos tido botado o stop digamos, eu olhasse aqui, não, aqui a indução vai vir no extremo, né? 13 pips. Eu tô vendo, tem um inside bar aqui. Coloco aqui, 29. 30 pips. E teria baixado 38 para 1, né? Interessante. Mas não diz nada para mim, né? E ali não teria perco, né? Ok. Como se diz... Poderia ter dado trade para alguém, mas... Hoje, isso para mim não seria, além de ser muito arriscado, provavelmente eu tentaria entrar aqui e levaria stop. Ou ficaria esperando dar uma reação, né? Vamos dizer que eu esperasse dar a reação. Um choque. Legal, estou convencido. Ah, tá, legal, deu as confirmações no M1, rompeu. Eu tenho essas duas regiões aqui, né? Esta e esta, né? Então, como eu tenho duas, vamos esperar
confirmação, né? Ok, deu choque aqui, eu diria legal. Última vela antes de romper foi essa aqui. Botaria aqui a ordem. 51. Vamos botar para 54. Sobe 1. Pegaria na tampa da panela, né? O alvo no M15. 10 para 1. E daí iria olhar o trading stop no M1, né? Sendo bem agressivo. Quando rompeu aqui, a gente botaria aqui. Então. Rompeu ali. 13 para 1. É. Essa segunda entrada até era interessante, né? E às vezes eu tento pegar no flip e vai no extremo, né? Como diz. Como dizer, aqui eu não preciso. Como ele já rompeu tudo, eu precisaria só um flip, né? Aqui não deu, né? Só um flip, não, só um choque. Que é melhor do que nada, né? E aqui não foi somente um choque, mas foi um flip, né? Eu tinha essa região. Estou marcando aqui, mas... Não, aqui não era porque... Seria aqui, né? Porque ali no choque. Subiu. Digamos aqui. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Não. Desceu, subiu. Seria isso ali. Bem complicado aqui. Mas eu acho que era isso. Ok, então era isso por dia de hoje, né? Dia sem muitas coisas interessantes, mas que teria dado. Isso aí. Fiz bem, operei bem, não entrei onde não deveria. Estou procurando a consciência no M15, então é isso aí.